mudança de comportamento tem sido observada. Ao invés de fazer planos para ter filhos, casais têm investido em viagens, projetos, realizações de sonhos. E com isso, o número de integrantes das famílias tem reduzido. Será que a gente está sendo mais egoísta ou conscientes da complexidade que é ter filhos? Para falar sobre isso, a gente recebe ao vivo aqui em nossos estúdios ela, Cauana Neri. Cau, é um prazer recebê-la. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Agradeço. Cauana é psicóloga e vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Egoísmo ou consciência? Exato. E por se tornar mais conscientes, nos tornamos também egoístas, porque a gente olha primeiro pra gente, coloca esse ego, essa defesa em primeiro lugar, Então, os né? dois. Os dois, depende. Tá, entendi. O que você acha que tem motivado esses casais a optarem por ter apenas um filho ou por não ter filhos? Pode ser uma somatória de fatores, Sara, principalmente pós-pandemia. Então, nós temos esse medo que nós vivenciamos da perda, do luto. A gente começou a repensar algumas questões dentro da nossa história. E também por conta dessa geração. Então, a geração Y, ela tem essa capacidade, os famosos millennials, né? A geração Z, ela tem essa capacidade de olhar mais para o propósito, pensar mais nela mesma, no bem-estar. Então, ela vai repensar, abrir mão de uma qualidade de vida para ter filhos, uma questão financeira, abrir mão de sonhos, de uma ascensão profissional para cuidar dos filhos. Então, tudo isso está mexendo com as gerações e fazendo com que, a cada ano, os relatórios diminuem a quantidade de famílias e de filhos. Porque quando a gente fala de ter filhos, a gente pensa em quê? Pelo menos eu penso, é preservação da espécie. Exato. Né? Eu quero preservar a espécie. Os animais fazem assim, nós como animais racionais também fazíamos. Antigamente as pessoas tinham 10, 12 filhos, né? Mas a vida, a rotina era outra, os hábitos eram outros. Hoje em dia a mulher, ela quer fazer uma faculdade, daí ela já emenda uma pós, já faz o mestrado, às vezes faz outra faculdade, vai fazer um doutorado de sanduíche não sei onde. Onde que encaixa aí o filho? Parece que não tem espaço, né? Exato. É uma questão cultural também, você acha? Muito, porque o mercado de trabalho mudou, então a mulher teve essa inserção e ela descobriu o potencial que ela tem. E ela entrou em lugares que antes eram lugares masculinos. Então agora fez ela repensar, porque ela sabe que ela vai ter que abrir mão de ela vai fazer uma pausa, de fato, né? É a natureza. Ela vai fazer uma pausa, cuidar desse bebê. Então hoje ela tá repensando esse cuidado e olhando muito mais para ela. E também o impacto das famílias. Então, por as famílias estarem menores, esse filho único tende a não querer casar e também não ter filhos, porque ele não teve essa convivência, não gerou esse movimento dentro dele, o ambiente influencia. Então, se ele veio de uma família menor, ele tende a também permanecer e perpetuar essa família menor e às vezes nem casar, ou casando, optar por não ter filhos. Ela é boa, né? Meu Deus! Fala pra caramba, fala super bem, adorei. Já sou sua fã, hashtag. Ô, Cal, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu era pequena, eu falava, né? Eu vou casar, eu vou ter 5 filhos, ia chamar Lucas, Pedro, Mateus, Ana Beatriz, Maria Clara. E daí, no final das contas, não tinha casamento, não acontecia, não acontecia, não acontecia. Quando aconteceu, já tava mais idosinha, né? E eu tava com o meu relógio biológico gritando. Eu só via mulher grávida na minha frente. Parece que é um instinto? Será que existe isso ainda de instinto? Porque eu falava assim, eu queria ser mãe, eu sempre tive esse desejo, mas eu nunca me sentia preparada. Não, mas eu não tô pronta ainda, porque eu sei que ser mãe, eu sabia que ser mãe era um desafio muito grande. E eu ficava protelando. Eu tinha 34 anos, eu falei, ou eu engravido agora, ou eu não engravido nunca mais. Fiquei desesperada. E eu só via mulher grávida. A gente tem isso mesmo, o relógio biológico? Tem. O que é o relógio biológico? Ele é também uma questão interna que a mulher tem, mas também nós seres humanos, nós mandamos um comando para nossa mente que é, eu quero ter o que eu não tenho. E você só começa a ver aquilo que você não tem, porque você está procurando. Então é um alerta. Então são 2 fatores. Existe a questão biológica para a mulher, que é diferente do homem, e essa questão de que você manda um alerta para sua mente. E ele vai começar a procurar e prestar atenção no que você não tem, porque você não quer perder. Uma outra questão que você trouxe também dos casais, os casais eles estão repensando realmente, devido às mudanças, ou casando mais tarde, então eles pensam, eu não tenho mais o mesmo ritmo, o mesmo ânimo para ter filhos. Então casamentos que vão acontecer mais tardios também impactam para repensar. E por isso a medicina está avançando cada vez mais para que vocês não tenham medo em relação a ter filhos
depois, após os 30 e poucos anos, 40. A medicina vem contribuir para que tome essa decisão mais consciente, pode olhar para o seu propósito de vida e tome essa decisão depois, que a medicina está congelando ovos. Eu ia falar isso, o que eu conheço de moças com 30 e poucos anos que fazem congelamento dos óvulos, assim, eu não vou engravidar agora, eu nem quero, não tenho namorado, não pretendo casar, então vou congelar óvulo para depois, quem sabe, depois dos 40 eu engravidar. A medicina também está favorecendo isso, porque antigamente não existia, nem imagina. Exato, congelamento de óvulos. Uhum. E outra coisa curiosa, é muito cultural também, porque antigamente, como era comum, era de praxe você ter 10, 12 filhos, hoje em dia você tem 1, 2, tem 3, você fala, nossa, 3 filhos! Tem pessoas que são poucas, ainda ligadas à questão mais de religiosidade e tudo mais, que têm famílias com 7, 8, 9 filhos. E daí, isso que não é mais o normal, né? Não é. A primeira pergunta que as pessoas fazem quando você diz que você tem mais de 2 filhos é: como você dá conta? Porque essa geração que está vindo, essa geração aqui, millennials, ela tá pensando assim: como você dá conta de ter uma boa qualidade de vida, viajar, conhecer o mundo e criar filhos? A conta não fecha. Eu quero comprar as coisas pra mim, eu quero me divertir e tem outra pessoa que depende de mim. Então, essa geração, ela está se questionando e por isso assusta. Mas o que eu acredito também, Sara, a longo prazo, pro telespectador ter em casa ficar mais tranquilo. Eu imagino que algumas gerações mais pra frente, ainda daqui uns 50 anos, vai retornar essa vontade de família grande, vai olhar pra família, para perpetuar a espécie. Então, nós vamos ter ainda um momento que as gerações vai voltar. Mas são ciclos, né? Exato. Vai e volta, vai e volta. Posso falar bem a verdade? Eu hoje, com 44 anos, eu me arrependo de não ter tido mais filhos. Eu me arrependo de não ter casado cedo, de ter tido meus 5 filhos. O Lucas, Pedro, Matheus, Ana Beatriz e Maria Clara. Juro que eu me arrependo. Que idade você tem que mal lhe pergunte, que não pode fazer 29. Bora fazer filho, vai casar e vai fazer filho, porque é tão bom. Exato. Hoje eu vejo meu filho que vai fazer 8 anos, ele fala, queria tanto um irmãozinho, queria tanto uma irmãzinha. Exato. Eles pedem, sabia? Sim. Pedem, e também a sociedade, porque os mais velhos, porque eu acabei de casar, né, faz 6 meses. Então, mas já dá tempo. Já Bora, dá tempo. tá na hora, não deixa pra ver comigo. E aí as pessoas olham e falam, e quando vem o filho? Então essa geração mais velha, eles estão esperando. Mas eu não escuto isso de ninguém com 20 anos, 22. Não olha pra mim e fala, cadê os filhos? Eles perguntam outras questões profissionais, onde você já viajou, o que você conhece. Então há essa diferença de geração e por isso a gente tem que respeitar todas elas. Claro. Agora eu vou perguntar pra Cal, que é mulher, e não pra Cal psicóloga, pode ser? Combinado. O que vai rolar? Vamos ter filhos. Vamos ter filhos? Vamos, daqui pra frente. Um pouquinho ainda. Quantos filhos, Cal? 1, 2, estamos vendo ainda. Que depender de mim vai perpetuar. Fala que pressa você não esperava. Ai, não. Muito obrigada. Obrigada, meu amor. Eu amei. Mas Volte mais vezes. Combinado. Maravilhosa! Obrigada.